Vamos retomar a nossa aula anterior. Nós ficamos exatamente na observação que dizia o seguinte: deve ter ficado claro que a escolha proposital da base J deve-se à simplificação, ou seja, a base canônica é uma escolha proposital porque ela simplifica nossos cálculos, né? A forma de se escrever, enfim, ela vai ser útil pela própria simplificação do seu uso. Assim, para exemplificar, quando nos referimos a um ponto P de coordenadas x, y, ele pode ser identificado como vetor V igual a P, que é igual a xi mais yj, sendo O a origem do sistema, como mostra aqui a figura 2.2. Tá certo? Muito bem. Aqui eu tenho o vetor OP, ó. Ele é quem? Ele é xi, ele pode ser escrito como esse P aqui é um ponto de coordenada x, y. E o vetor OP é um vetor que se escreve assim: V é igual a x, OP é um vetor de coordenadas x, y. Então, OP, o vetor, é xi mais yj, ou simplesmente xy, entre parênteses, separado por vírgula, né? Desta forma, o plano pode ser encarado como um conjunto de pontos ou um conjunto de vetores. Então, veja bem, esse ponto P dá origem a esse vetor V, com a origem no sistema, na origem do sistema. Então, para cada ponto aqui do plano, eu tenho um vetor que tem extremidade no ponto dado e origem na origem do sistema. Isso me faz enxergar que o plano pode ser visto como um conjunto de pontos e pode ser visto também como um conjunto de vetores, tá certo? Vamos ver aqui igualdade e operações de vetores. Igualdade, dois vetores U e V são iguais, no caso U igual a x1, y1 e V igual a x2, y2. Eles são iguais se somente se o x1 for igual a x2 e o y1 for igual a y2. Ou seja, se eles têm a mesma abscissa e a mesma ordenada. Por exemplo, o vetor U de coordenadas 3, 5 e V de coordenadas 3, 5 são iguais. Se o vetor U é assim, x mais 1, 4, é igual ao vetor V de coordenadas 5 e 2y menos 6, de acordo com a definição de igualdade de vetores, x mais 1 é 5. E 4 é 2y menos 6. 2y menos 6 é 4. Resolvendo essas duas equações, uma em x e outra em y, você tem que o x é 4 e o y é 5. Assim, se u é igual a v, então x é 4 e y é 5. Vamos ver agora operações. Sejam os vetores u igual a x1, y1 e v igual a x2, y2. E A um número real. Define-se. U mais v é x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. O mais v tem essas coordenadas. Soma das abscissas, como a abscissa da soma aqui, né? E soma das ordenadas, como a ordenada da soma dos vetores. Por outro lado, B é a U. Então, o A é multiplicado por x1 e o B é multiplicado, e o A é multiplicado por y1. Eu multiplico a abscissa ordenada pelo escalar, pelo número real A. Portanto, para somar dois vetores, somam-se as suas coordenadas correspondentes
E para multiplicar um vetor por um número, multiplica-se cada componente do vetor por este número. Vamos ver aqui esse exemplo. Dados os vetores U igual a 4, 1 e V igual a 2, 6. Vamos calcular U mais V e 2U. Ora, aqui a figura 2.3.A mostra geometricamente que U mais V é 4, 1 mais 2, 6, que vai ser, somando aqui as abscissas, dá 6, somando as ordenadas, dá 7. Então, é esse vetor de abscissa 6 e ordenada 7. Isso que eu fiz aqui algebricamente, você pode ver geometricamente. Você representa aqui o vetor U, o vetor V e o vetor soma de U com V, que foi abscissa 6 e ordenada 7. Quando você faz essa representação geométrica, você verifica que a soma dos dois vai dar exatamente esse vetor OP aqui, ó, de coordenadas 6 e 7. Nessa figura 3.b, eu tenho o vetor U, que tem coordenadas 4 e 1, e eu quero multiplicar por 2. Então, 2 é positivo aí. Então, a direção é a mesma direção de U. O sentido também vai ser o mesmo sentido de U, porque eu estou multiplicando por um número positivo, né? E o tamanho dele, o comprimento desse 2U, é 2 vezes o módulo de U. Tá certo? Bem, então, nessa figura aqui, 2.3.b, você verifica que quando você multiplica 2 pelo vetor U, ele vai ter coordenadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coordenadas 8 e 2, que equivale a pegar o vetor U, a abscissa multiplicar por 2 e a ordenada multiplicar por 2, como nós fizemos anteriormente. As definições acima e as operações algébricas dos números reais permitem demonstrar as propriedades citadas em 1.5. Lá no capítulo 1, nós mostramos que a soma de vetores era comutativa, era associativa, goza da propriedade comutativa, goza da propriedade associativa, tem elemento neutro, que é o vetor nulo, e dado um vetor existe sempre o seu simétrico, que é o menos U. Dado um vetor U, simétrico é o menos U. Então, a soma de vetores goza dessas 4 propriedades. E eu posso ver isso aqui geometricamente. E posso ver também algebricamente, né? Substituindo as coordenadas e vendo que dá realmente o que diz aqui. B, para que os vetores U e V, para quaisquer vetores U e V e os números reais A e B, eu tenho isso aqui, que eu posso associar os escalares, que estão multiplicando V, eu posso distribuir soma de escalares em relação à multiplicação com o vetor U, eu posso distribuir o escalar quando eu multiplico pela soma de 2 vetores, e 1 vezes V é V. Essas propriedades também podem ser verificadas através das operações algébricas, tá certo? Com a substituição de U e V nessas propriedades, você verifica que essa igualdade é verdadeira, né? Bem, vamos ver aqui problemas resolvidos. Aqui nesse primeiro problema é dado um vetor ômega, eles querem determinar um vetor ômega que verifica essa igualdade, onde me é dado quem é o vetor U e quem é o vetor V. Então, o que é que eu faço? Eu resolvo essa equação aqui como se resolve uma equação numérica.
e tiro o valor de ômega. Aí, em seguida, eu substituo o U e o V para o valor que eu determinei para ômega. Resolvo, multiplico, somo e chego que o ômega é menos 7,5 e 2. Agora, nesse segundo problema, exercício aí, ele quer que eu determine A1 e A2 de modo que o ômega se escreva como combinação linear de U e de V. A1U mais A2V. Onde U é dado, V é dado e ômega é dado. Então, eu chego na expressão ômega igual a 1U mais A2V, substituo os valores, efetuo os produtos, efetuo as somas de vetores e tenho esse sistema que A1 mais 4A2 é menos 1 e que 2A1 menos 2A2 é 8. Resolvo esse sistema e tenho essa solução. A1 é 3 e A2 é menos 1. Logo, o ômega vai ser 3V1 menos V2. Muito bem. Vamos estudar agora vetor definido por dois pontos. Inúmeras vezes um vetor é representado por um segmento orientado que não parte da origem do sistema. Consideremos o vetor AB, de origem no ponto A, de coordenadas x1 e y1, e extremidade no ponto em B, de coordenadas x2 e y2. Vamos ver aqui a figura 2.4.A. Então, eu tenho aqui, olha, o vetor AB, que é esse aqui, que não tem a origem na origem do sistema. Vocês estão vendo aí? Muito bem. Esse ponto A corresponde, tem uma correspondência unívoca entre A e esse vetor aqui, de extremidade em A e origem no ponto O. Da mesma forma, eu tenho aqui, para o ponto B, esse vetor OB, que tem origem em O e extremidade em B. Observe que OA mais AB me dá exatamente o vetor OB. Então, eu tenho aqui OA é esse vetor, x1, y1, de coordenadas x1 e y1, que é A menos a origem, né? OB é esse vetor de coordenadas x2 e y2. Por outro lado, do triângulo OAB da figura, vem que OA mais AB é OB. E daí, dessa relação, eu posso tirar o valor de AB, tá certo? Eu posso tirar o valor de AB. E aí eu tenho, então vamos repetir aqui, olha. OA mais AB dá OB, que é essa relação aqui. Então, AB vai ser OB menos AB, né? Não. O AB vai ser OB menos OA, tá certo? Tirando aqui o valor de AB. Daí o AB vai ser x1, x2, y2 menos x1, y1, que vai me dar x2 menos x1, y2 menos y1. Ou seja, AB tem essas coordenadas aqui. Então, as coordenadas de AB vão ser x2 menos x1, y2 menos y1. Vai ser B menos A, tá certo? Vai ser dado por B menos A. Muito bem. O vetor AB, então, tem essas coordenadas aqui, x2 menos x1, y2 menos y1. Isto é, as coordenadas de AB são obtidas subtraindo-se das coordenadas da extremidade B as coordenadas da origem A.
razão pela qual também se escreve que AB é B menos A. É importante assinalar que as componentes do vetor AB, calculadas por meio de B menos A, são sempre as mesmas componentes do representante OP, com origem no início do sistema. Este detalhe fica claro na figura 2.4.b, onde os segmentos orientados equipolentes AB, CD e OP representam o mesmo vetor 3,1. Digo o seguinte, que as coordenadas desse vetor AB são x2 menos x1, y2 menos y1. Então, eu posso considerar um ponto com essas coordenadas, x2 menos x1, y2 menos y1, e origem O. E eu vou ter um vetor aqui, ó, por aqui assim, que vai ser equipolente a AB, e que vai ter a origem na origem do sistema. Ele manda a gente verificar isso aqui nessa figura. Ele diz o seguinte: é importante assinalar que as componentes do vetor AB, calculadas por meio de B menos A, são sempre as mesmas componentes do representante OP, com origem no início do sistema, que foi o que nós fizemos ainda há pouco. Este detalhe fica bem claro nessa figura 2.4.b, onde os segmentos orientados equipolentes AB, CD e OP representam o mesmo vetor 3,1. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho o vetor AB. As coordenadas de AB vão ser quem? 1, 4 menos 2, 3, que vai dar 3,1, ó, aqui. As coordenadas do vetor CD vai ser D menos C. D menos C, esse menos esse, ó, que vai dar 3,1 também. E 3,1, considera aqui um ponto P de coordenadas 3,1, esse vetor OP é um vetor equipolente a CD e a AB. Tá certo? Vamos ver aqui esses problemas resolvidos, né? O terceiro problema aqui. Ele dá o ponto A, B e C e pede para determinar D de coordenadas x, y, de modo que CD seja um meio de AB. Então, ele vai ver quem são as coordenadas de CD, calcula as coordenadas de CD, que é B menos C, que é xy menos 2, 4, e que operando isso aqui vai dar x mais 2, y menos 4. AB é B menos A, que é 3 menos 1 menos 1 e 2, que é B, que é A, né? Que vai dar, operando isso aqui, vai dar 4 menos 3. Logo, x mais 2, y menos 4, que são as coordenadas de CD, tem que ser um meio das coordenadas de AB, que é 4 menos 3. Efetua esse produto, né? E pela definição de igualdade de vetores, você vai ter que x mais 2 é 2 e que y menos 4 é 3 meios. Resolvendo esse sistema, o x é 0 e o y é 5 meios. Por conseguinte, o ponto D tem coordenadas 0 e 5 meios. Vamos ver agora decomposição no espaço. Decomposição no espaço, tá certo? Vamos lá. Todo o estudo de vetores feito até aqui, no plano, pode ser realizado no espaço de forma análoga, consideradas as adequações necessárias.
No plano, qualquer conjunto V1, V2, formada por esses dois vetores não colineares, é uma base. E, portanto, todo vetor V deste plano é combinação linear dos vetores da base. Isto é, sempre existem os números A1 e A2 reais, tais que VA1, V1 mais A2, V2. No espaço, qualquer conjunto de três vetores, V1, V2, V3, não coplanares, é uma base. E de forma análoga demonstra-se que todo vetor V do espaço é combinação linear dos vetores da base, isto é, sempre existem os números reais, A1, A2 e A3, tais que V é A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3. Muito bem. Onde A1, A2 e A3 são as componentes de V, em relação à base considerada. Então, eu digo que existem sempre esses escalares A1, A2 e A3, tais que VA1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3. E esse A1, A2 e A3 são as coordenadas de V em relação a essa base aí, considerada, que é a base V1, V2, V3, constituída por esses vetores. Uma base no espaço é ortonormal se os três vetores forem unitários e 2 a 2 ortogonais. Por analogia ao que fizemos no plano, dentre as infinitas bases ortonormais existentes, escolheremos para nosso estudo a base canônica, representada por IJK. Consideremos esses três vetores representados com a origem no mesmo ponto O. E, por estes pontos, três retas, como mostra a figura 2.5.A. A reta com a direção do vetor I, é o eixo X, que é das abscissas. A reta com a direção do vetor J é o eixo Y, que é das ordenadas. E a reta com direção do vetor K é o eixo do Z, que é o eixo das cotas, tá certo? Como mostra essa figura aí. Cada dupla de eixos determina um plano coordenado. Portanto, temos três planos coordenados, ó. O plano X ou Y, ou XY, vamos ver aqui. O plano X ou Y, ou XY. O plano XOZ ou XZ. E o plano YZ ou YZ. Nós temos, então, esses três planos, respectivamente, ó. O plano X, olha aqui, X, O, Y. O plano Y, O, Z, que é o plano YZ. E o plano... Temos o plano X ou Y, que é esse aqui, X ou Y, que é o plano XY. Temos o plano X ou Z, esse aqui, X, O, Z, que é esse aqui, né? Que é o plano XZ. E temos o plano YOZ, que é o plano YZ, que a gente chama de plano YZ. As figuras 2.5b, 2.5c e 2.5d dão uma ideia dos planos XY, XZ e YZ, respectivamente.
Ó. X, Y, X, E, Y, Z, respectivamente. Esses três aí, ó. Esse e esse aqui. Tá? Vamos ver agora o que é que vem. Esses três planos se interceptam segundo os três eixos, dividindo o espaço em 8 regiões. Cada uma delas é chamada de octante. A figura 2.5E dá uma ideia do primeiro octante, a figura 2.5F do segundo octante e a figura 2.5G do terceiro octante. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui o primeiro octante. Na sala de aula é aquela posição que a gente fica com os alunos, né? Aqui é o segundo octante, ó, aqui para trás. E aqui é o terceiro octante, que está atrás desses dois planos aqui, ó. Limitado por eles dois aqui, né? Bem, a cada ponto P do espaço vai corresponder uma terna ABC de números reais, chamadas coordenadas de P, e denominadas abscissa, ordenada e cota, respectivamente. Para obter a abscissa de P, tracemos por P um plano paralelo a YZ. O ponto de interseção desse plano com o eixo X tem nesse eixo uma coordenada A, que é a abscissa de P. Vamos ver logo em seguida aqui, ó. Olha aqui. Na figura 2, tá aqui, ó, essa primeira aí que ele citou foi isso, ó. Eu tenho aqui esse plano, tá certo? Ele é um plano paralelo a quem? Ele é paralelo ao plano YZ. E ele intercepta o eixo X aqui em A, que é a abscissa do ponto. Olha só o que ele disse aqui em cima, ó. Olha só. Para obter a cada ponto P do espaço, vai corresponder a terna de números reais, chamadas coordenadas de P e denominadas abscissa, ordenada e cota, respectivamente. Para obter a abscissa de P, tracemos por P um plano paralelo a YZ. O ponto de interseção desse plano com o eixo X tem nesse eixo a coordenada A, que é a abscissa de P, que foi o que nós vimos aqui, ó. O plano aqui está paralelo ao eixo YZ e ele intercepta o eixo X aqui em A. Tá certo? Agora, para obter a ordenada de P, tracemos por P um plano paralelo a XZ. O ponto de interseção deste plano com o eixo Y tem nesse eixo uma coordenada B, que é a ordenada de P. De modo análogo ao traçar por P um plano paralelo a XY, fica determinada a coordenada C, que é a cota de P. Vamos ver aqui na figura, ó. Esse plano aqui, esse plano bem aqui, ó, ele está paralelo a quem? Paralelo a XZ, ó. XZ. Ele está paralelo a XZ. Então, ele intercepta aqui o eixo Y em B. Não é? Agora, vamos ver esse aqui. Aqui eu tenho esse plano aqui, ó.
esse plano, que é como se estivesse tampando aqui a caixa, ele é paralelo a XY. E ele intercepta o eixo Z em C, que vai ser a cota do ponto, tá certo? Com este procedimento de traçar os 3 planos pelo ponto P, fica determinado um paralelepípedo retângulo, como na figura 2.5.J, esse aqui. Se o ponto P fosse 2, 4 e 3, com idêntico procedimento, teríamos o paralelepípedo da figura 2.5.L, aqui, ó. Esse paralelepípedo aí, né? Interceptando o eixo X em 2, o eixo Y em 4 e o eixo Z em 3. Com base nessa figura, nós temos o seguinte, que esse ponto A está na abscissa, está no eixo X, aliás. Só tem a abscissa ordenada e a cota é nula. Esse ponto C está sobre o eixo dos Y, né? O ponto E está sobre o eixo dos Z. Esse ponto B está no plano XY. Esse ponto D aqui está no plano 4, no plano YZ, ó. E esse F está no plano XZ. Tá certo? Vamos ver o seguinte. O ponto B é a projeção de P no plano XY. O ponto B é a projeção de P no plano XY. Assim como D e F são projeções de P nos planos YZ e XZ, respectivamente. Esse ponto A é a projeção de P no eixo do X. Esse C e esse E são as projeções de P nos eixos dos Y e dos Z, respectivamente. Né? Bem, está claro que um ponto do plano XY é do tipo XY0. Ao desejarmos marcar um ponto no plano, digamos, A, sendo de coordenadas 3, menos 2 e 4, procedemos assim, ó. Primeiro, marca-se 3, menos 2 e 0, quer dizer, um ponto no plano aqui, né? A projeção aqui no plano, XY. Desloca-se a linha paralelamente ao eixo dos ex, 4 unidades para cima. Se fosse menos 4, seria para baixo, 4 unidades. Né? E aí eu teria o ponto, tá certo? Como na figura 2.5M, vamos ver aqui, 2.5M, ó. Tá certo? Ó. Tá aqui o A', subo 4 unidades, né? Para completar nosso estudo, consideramos um vetor V igual a XY, XI mais YJ mais ZK, onde X, Y e Z, onde X, Y e K e Z são as componentes de V na base canônica, IJK. Da mesma forma, como fizemos para o plano, este vetor V é igual ao vetor P, com origem aqui e extremidade em P, de coordenada X, Y e Z.
Na figura 2.5.n, o vetor V corresponde à diagonal do paralelepípedo, cujos lados são determinados pelos vetores x, y, j, z, k. E para simplificar, escrevemos que V é x, y, z. Vamos ver a figura 2.5.n, ó. Tá aqui ela, ó. Tá certo? Escrevemos isso aqui, que V é x, y, z, que é a expressão analítica de V. Nós vamos, então, parar aí para continuar, então, na próxima aula, na página seguinte, nessa página, que é a página 31. Vamos parar.